Agora quero tratar de 3 ensaios sobre a sexualidade de 1905, novamente, mais uma vez, um texto muito clássico de Freud, muito citado, não sei se muito lido, mas certamente muito citado, nos quais Freud tentava, a partir de um trabalho muito minucioso, isso é algo que eu valorizo no Freud pesquisador, tentava apresentar uma hipótese central para os leitores, que é: o que ele chama de sexual não é necessariamente ligado ao que convencionalmente se chama de genital. Ou seja, quando pensamos na palavra sexo, evidentemente pensamos na relação sexual, no genital, na coisa mais óbvia, mas na verdade Freud dizia que a sexualidade humana é, primeiro de tudo, muito diferenciada em relação aos animais, afinal, nós somos regidos por pulsões e não por instintos, ou seja, nós não efetivamos uma relação sexual apenas com o objetivo de procriar, mas fundamentalmente com o objetivo de ter prazer. E o consultório de um psicanalista é um lugar privilegiado para descobrirmos as dificuldades que os neuróticos enfrentam em obter prazer nos seus intercursos amorosos, ou nos seus encontros mesmo românticos, enfim. Quando Freud escreve esse texto, ele não vai apenas falar sobre a sexualidade genital no sentido mais simplório do termo, mas fundamentalmente, Freud começa a demonstrar uma questão muito importante. Aliás, num determinado momento, ele até cita uma expressão que depois ficou uma expressão muito clássica, que é: o bebê é um perverso polimorfo. Ou seja, o nosso corpo ele é utilizado para o próprio prazer do bebê e depois, evidentemente, o corpo do outro também é utilizado. Ou seja, na verdade, temos uma fantasia que serve como um cenário, como um pano de fundo para a realização de um encontro entre a pulsão e o objeto. É a grande tentativa do ser humano. A isso pode ser acrescido uma questão mais ligada ao desejo, ou seja, algo que de fato diferenciaria o humano dos animais, mas nesse texto Freud procura demonstrar, capítulo após capítulo, variadas formas pelas quais o humano obtém prazer. Obviamente, como não poderia deixar de ser, esse prazer, essa potência erótica do ser humano é evidentemente atravessada, em alguns casos mediada, em alguns casos reprimida pelos aspectos sociais, pela lei, pelo direito, pela religião, enfim. A questão que fica lendo esse texto é: como conseguimos alcançar um mínimo de prazer, ou seja, um mínimo de satisfação pulsional na relação com o outro. Não é de graça, por exemplo, que existe o universo da pornografia, não é de graça, por exemplo, que existe o universo do amor romântico, enfim, e outras criações humanas que tentam dar conta disso que é não apenas muito humano, muito particular e que merece ser observado sem preconceitos, que é a sexualidade humana, a sexualidade no sentido da relação de um homem com seu prazer, de uma mulher com seu prazer. Ou seja, a concepção de sexualidade é muito mais ligada a aspectos humanos, a aspectos fundamentalmente singulares de cada pessoa e principalmente são incompreensíveis para quem está observando de fora. A grande genialidade de Freud nesse texto, na minha concepção, é demonstrar que pela sexualidade humana, conseguimos entender como o humano não apenas funciona, como o humano deseja, como o humano sonha, como o humano fantasia e, principalmente, como o humano aposta na consecução desse ideal tão pessoal.